sobre a ideia da comunidade Aprender Livre e de como fazer a nossa parte, né, nessa comunidade. Então, já está sendo gravado para depois a gente disponibilizar isso no YouTube para toda a internet, além da comunidade do Aprender Livre. Então, boa noite a todos. Vamos aqui fazer uma apresentação rápida. Nilson, você fica à vontade para entrar também aqui na conversa, tá? Ok, Nilson? Tá. Então, assim, essa apresentação está dividida em, na verdade, 4 ações ou formas de participação principais que podem ter uma comunidade de aprendizagem online ou uma plataforma com finalidades educativas e sociais, como é o caso do Aprender Livre, né? Essas 4 ações principais seriam o conviver, o criar, o compartilhar e o financiar ou apoiar esse projeto. O conviver, eu acho que é uma ação mestra e fundante de qualquer comunidade, que é a ideia de que uma comunidade só existe a partir da convivência das pessoas que compõem essa mesma comunidade. Né, a ideia da palavra conviver, né, ou viver uns com os outros, né, viver juntos. Por isso a importância dessa convivência. E a convivência só acontece quando a gente movimenta isso, se interrelaciona, interage, e essa interação online é feita com as nossas produções, a nossa escrita, a leitura, a partilha de vídeos. Um espaço desse é também um espaço de convivência da comunidade. Então, uma comunidade ela se faz em base de troca e de interação. Sem troca e sem interação, não existe comunidade nenhuma, né, de aprendizagem ou nenhuma outra. Né? Um grupo que não interage não é um grupo. Né? E interagir, né, ou seja, agir conjuntamente, né, entre as pessoas, no nosso caso, em cursos, em eventos como esse, em salas virtuais, enfim, em todos os espaços, né, em páginas da comunidade e tal. Então, todos os espaços as pessoas podem interagir nesses espaços, escrever, deixar sua marca, né? Lendo textos dos blogs da comunidade, a comunidade Aprender Livre, né, baseada no software livre Moodle, tem um sistema de blogs que deve e pode ser utilizado pelas pessoas para gerar conhecimento, e esses blogs aceitam comentários, assistir tutoriais em vídeo sobre o funcionamento da comunidade, fazendo comentários sobre esses vídeos, participar do fórum da comunidade. O fórum da comunidade é um espaço criado bem coletivo para exatamente receber sugestões, ideias, propostas, tirar dúvidas. É um espaço de ajuda mútua da comunidade, né, onde cada um entra com o que sabe, coloca as suas dúvidas, traz a sua experiência, e com isso todos podemos aprender juntos. E um outro exemplo é também de usar o e-mail gratuito do aprenderlivre.org, né, que qualquer pessoa que faça parte da comunidade pode ter ali o seu nome, né, @aprenderlivre.org, e com isso usar o e-mail e usar, ou seja, as ferramentas de convivência da comunidade. E se você quiser colocar alguma coisa, você me interrompa aí, por favor. Tá, tranquilo. Então, outro aspecto importante é o de criar, né, que é uma outra ação fundamental de uma comunidade, quando a gente, além de conviver, é capaz de criar no sentido de contribuir, né, de dar materialidade à nossa contribuição para essa comunidade. O que a gente traz para a comunidade? Né? Qual é o nosso contributo? Qual é a nossa produção para a comunidade? Com o que a gente alimenta essa comunidade? Né? Então a gente pode criar, no caso do Aprender Livre, salas virtuais gratuitas. Todas as salas são criadas gratuitamente, mas a gente também pode oferecê-las gratuitamente para outras pessoas. Né? Você também pode criar gratuitamente, mas salas virtuais pagas, onde o acesso das pessoas àquela sala é feito mediante um pagamento
entre os interessados em determinado curso, determinada atividade, evento e tal. Essas salas pagas podem servir de complementação de renda para os educadores, para as pessoas que queiram dar um treinamento, um curso. Outra forma de criar é através da organização de eventos online. Esse seminário é um exemplo disso, de palestras ao vivo, com o sistema de webconferência da comunidade Aprender Livre. Criar vídeos tutoriais e também relatos sobre a experiência no uso dos recursos da comunidade, né? Então, todos que fazem parte da comunidade podem sugerir modos de usar, né, da comunidade, até porque a comunidade e o próprio software e a aprendizagem e a educação não tem receita de bolo, tampouco tem limites. A gente está falando hoje de uma comunidade com mais de 20 mil usuários, que pretende chegar aí a 100 mil, 500 mil usuários, e que as pessoas podem criar sugestões, tutoriais, vídeos. Na verdade, a gente já tem alguns exemplos disso, de colegas da comunidade, de pessoas que a gente não conhecia, até no meio da comunidade, que criaram e apresentaram tutoriais, e depois a gente divulga isso na página do Facebook. E essas contribuições, essas criações são fundamentais para a comunidade estar sempre viva. E também relatos sobre a experiência, ou seja, poxa, eu uso a comunidade, estou super satisfeito, um abração aí para o pessoal da comunidade Aprender Livre, pai, coloca isso no YouTube. Falar da comunidade, isso é fundamental para mantê-la viva. E produzir no sentido da coisa escrita, de escrever no blog da comunidade, de escrever no seu blog hospedado na comunidade, e de fazer postagens em fóruns. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu posso contribuir para a comunidade? Eu não tenho recurso financeiro, eu não posso fazer uma doação. Sim, mas o próprio ato de escrever num fórum é uma forma de gerar conteúdo, de disponibilizar do seu tempo e, com isso, ajudar a comunidade a crescer. Então, isso é muito bacana. Uma outra forma de participar da comunidade é compartilhar, né? A gente está no tempo de compartilhar, né? E a gente não precisa só compartilhar o que a gente anda pensando, como diz aí algumas redes sociais, ou o que a gente pensa, mas a gente pode compartilhar o que a gente faz, né? Aqui no caso, em termos de educação. Se a gente pode divulgar o Aprender Livre nas redes sociais, a gente pode divulgar os cursos, pode divulgar conteúdos específicos de dentro de alguns cursos, especialmente os cursos que trabalham com recursos educacionais abertos, que é o licenciamento padrão do Aprender Livre, divulgar as salas abertas nas redes sociais. Você pode publicar os seus próprios cursos ou salas na loja virtual da comunidade e indicar, claro, Aprender Livre para outros professores, para profissionais das mais diferentes áreas. Né, tem gente do direito, tem gente da área da saúde, tem gente da área da segurança pública, enfim, tem pessoas das áreas mais incríveis que utilizam Aprender Livre, para as donas de casa, para os estudantes, empresas, escolas, ONGs, né, às vezes uma indústria, uma fábrica, uma faculdade, outros podem passar a utilizar. E o interessante é que quando essas instituições, esses grupos de pessoas passam a utilizar, eles passam também a criar e a produzir conteúdo, né? E, claro, isso alimenta a todos, né, essa produção de conhecimento. E uma outra ação importante para a comunidade é de apoiar a comunidade financeiramente, ou seja, de financiar, de ajudar coletivamente a custear as despesas da cidade, né, como manutenção, desenvolvimento de software, adaptações, hospedagem dos servidores, né? A comunidade tem custos e precisa ser autossustentável para que possa crescer. Então, aí você tem várias ações envolvidas nisso, como contratação de planos plus, né? Sem propagandas para as suas salas ou para as salas, para a página da sua instituição, se você tiver alguma instituição, contratar palestras, treinamentos, marketing, divulgação e consultorias de dentro da própria comunidade, podem dar um treinamento de como usar a comunidade em determinada instituição, podem fazer uma palestra, enfim. Doar o seu próprio tempo, né? Isso
É uma das coisas, por exemplo, que se faz muito, doar o seu tempo para desenvolver e ajudar a comunidade a crescer, para tirar dúvidas, para fazer o suporte aos outros membros da comunidade que não sabem usar determinada coisa ou que querem aprender determinada coisa. Doar também recurso financeiro, dinheiro para manutenção direta através do PagSeguro. A gente tem lá alguns botões de doação que isso pode ser feito. E contratar espaço de anúncio para produtos e serviços de uma empresa que alguém conheça e de veicular isso, claro, respeitando as normas e as regras desse tipo de veiculação na comunidade. Então, conviver, compartilhar, criar, financiar a comunidade são ações fundamentais para que a gente tenha uma comunidade viva, ativa e participativa. Aqui tem o contato, eu acho que a gente não precisa se alongar nessa apresentação inicial, depois isso vai estar disponível. Nilson, se você quiser complementar com alguma coisa, tá, eu queria falar só sobre o fórum da comunidade, né, que ele fica lá na página inicial, aquele botãozinho lá em cima, e muitas das vezes as pessoas não utilizam, não têm ideia de como aquilo ali funciona, né? Nós temos alguns tópicos básicos sobre dúvidas, sobre críticas, sobre sugestões, sobre respostas e tal, que é importante o pessoal utilizar esse recurso, porque às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de várias pessoas. E se a gente posta essa pergunta lá no fórum, né, posta essa dúvida lá, isso vai ficar registrado e vai facilitar o acesso de outros usuários. A gente vai criando uma base de conhecimento para facilitar o uso da própria plataforma, porque a gente que tem atuado diariamente na comunidade, né, atendendo um e-mail de suporte, usando ali a conta do suporte para ajudar todo mundo, percebe ainda que tem muitos professores que têm dificuldades imensas no uso das tecnologias, né? Então, é claro que para a gente atender a isso, a gente precisaria de uma equipe muito grande. Nós não temos isso, mas se toda a comunidade se ajudar, isso é importante, porque a gente vai criando essa base de conhecimento. E, principalmente, né, vocês estão me ouvindo? Sim. Principalmente as sugestões. Tem um campo lá de sugestões no fórum da comunidade. Por exemplo, hoje a gente está fazendo um seminário utilizando o Big Blue Button. Mas a gente só conheceu o Big Blue Button através de uma sugestão da professora Vera, que tem aquele curso do ADIE, de criação de técnicas para a criação de cursos à distância. Um certo dia ela mandou um e-mail para o suporte e falou, olha, seria legal vocês utilizarem o Big Blue Button, não sei o quê. E aí a gente foi pesquisar, foi atrás. Inicialmente a gente colocou o plugin, mas não tinha servidor. E depois de um tempo a gente juntando alguns fundos para poder iniciar esse processo e colocar o servidor no ar. Né? Então, realmente, às vezes a sugestão de um usuário pode influenciar em toda a comunidade, em todas as possibilidades que a comunidade oferece, né, para os seus usuários. Então, as sugestões e as críticas também, né, porque nós somos abertos aí à crítica, a gente não tem problema nenhum com isso, é importante isso para a gente meio que delimitar o nosso caminho, porque às vezes a gente pode estar pensando que a comunidade tem uma necessidade, mas não é essa, né? Então, se a gente ouvir a comunidade, isso facilita muito. E, principalmente, a questão do criar recursos abertos ali, de compartilhar recursos abertos, porque a gente pensa futuramente em tentar criar alguns projetos maiores, envolvendo professores de várias áreas, para a gente poder, talvez, conseguir oferecer na comunidade um projeto voltado ao Enem, né, com recursos educacionais abertos para o Enem. Então, tem muitos alunos que passam por isso todo ano, né, e o conteúdo está aí na internet, então a gente precisa de gente a fim de atuar, de querer, né, trabalhar e a gente botar a comunidade para frente. Então, pensar sempre nessas duas coisas. No fórum, na interação no fórum, para criticar, dar ideia, proposta, sugestão, avisar se uma sala está com problema, se alguma coisa foi abandonada, e
somar, né? Chegar ali e criar realmente recursos educacionais abertos e aí colocar lá no fórum, olha gente, criei isso, tá aí, quem quiser usar, que isso vai dar um up bem legal na comunidade para a gente conseguir chegar aí nos 100 mil usuários aí logo. Então é isso. Ok. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos então passar aí. Aline, está preparada? Sim, sim. Vocês me ouvem? Oi? Tudo bem? Sim. Me ouvem? Sim. Tá. Fica à vontade aí, Aline, para colocar então a sua apresentação. Eu começo então? Então vamos lá. Eu já começo perguntando onde estão as apresentações. Então, você deve ter que clicar naquele botão de carregar. Ah, tá bem. Tá como se eu estivesse carregando de novo, não é? Isso, aí você só clica. Isso, vai aparecer mostrar. Isso. Aqui. Aí. Pronto. Então eu vou começar me apresentando, agradecendo o convite e dizendo que eu sou brasileira, né, professora de ensino fundamental em 2 cidades da escola, do município do Rio Grande do Sul, né, então eu sou do chão da escola, eu trabalho diretamente com os alunos e o convite do Fábio foi para fazer um relato de experiência, né, e a minha experiência com essas tecnologias começaram justamente em sala de aula, buscando um pouco de atenção dos alunos, um pouco mais de atenção deles. E aí, a partir disso, eu fui para o mestrado, né? O trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele fez parte da minha dissertação, na pós-graduação em ensino de ciências e matemática, um mestrado profissional, em que além da dissertação a gente precisa entregar para a comunidade um produto, né? E o meu produto foi um aplicativo de realidade aumentada, né? Então, o início da minha pesquisa, ela surgiu da minha dificuldade de trabalhar em sala de aula, a dificuldade de trabalhar em sala de aula alguns conceitos de biologia. Eu sou bióloga, né, também formada pela Universidade Federal de Pelotas. E o fenômeno biológico que eu resolvi estudar foi a frutificação, a transformação das flores em frutos. Porque para os alunos do ensino fundamental, e às vezes até para alguns alunos, isso passa uma ideia meio mágica, né? A árvore tinha uma flor, daqui a pouco se transformou em fruto. E a dificuldade dos alunos perceberem os fenômenos biológicos de forma tridimensional. Então, para isso a realidade aumentada me ajudou muito. A questão das amostras também, nós professores de biologia, nós gostamos muito de aulas práticas, e nem sempre é possível, com o tempo que nós despendemos em sala de aula e a jornada de trabalho, e até a questão do clima, eu não tenho como fazer coleta de plantas, por exemplo, para levar para uma aula prática ao longo de todo um ano. Então, os modelos tridimensionais, sendo eles feitos de forma concreta ou não, eles vão ajudar bastante nisso, né? E aí, então, eu conheci essa tecnologia da realidade aumentada. Eu vou explicar ela para vocês em formato de esquema e depois eu mostro o vídeo, tá, dela em funcionamento. Então, primeiro, o que nós temos que ter? Um programa, no nosso caso, desenvolvido foi o AR Toolkit, tá? Depois eu passo as referências para vocês. Esse programa, ele vai fazer com que seja reconhecido um marcador, que é um marcador de papel, tá? Ou de qualquer material que seja. O importante é um desenho. Esse desenho ele vai estar relacionado lá no programa de computador a um objeto tridimensional, no caso aqui o robozinho. Tá? Então o que vai acontecer? A câmera vai captar o marcador e vai projetar na tela
o ambiente onde se encontra o usuário enriquecido com uma imagem tridimensional. Por isso que se tem esse conceito de que é a sobreposição de objetos virtuais no mundo real, melhorando ou aumentando a visão do usuário. Então, no nosso caso, a realidade aumentada, eu tinha a possibilidade de transformar a câmera como se fosse um microscópio, né? E o aluno aproximava a câmera do marcador e conseguia visualizar algumas estruturas biológicas com mais detalhamento e principalmente com a questão da tridimensionalidade. Aqui alguns exemplos rápidos da utilização, principalmente a utilização da realidade aumentada em propaganda, design, essas coisas assim. Vocês devem ter conhecido as latinhas de refrigerante com esse símbolo. Então, a pessoa apontava esse símbolo para a sua câmera, tendo aberto o site da marca. E o site liberava um jogo se a pessoa estivesse com a latinha na mão. Então, o segredo não estava se é que existe algum segredo, na verdade é a tecnologia, não estava no marcador, e sim no programa que estava rodando lá no servidor do site. Os salgadinhos também, diversos produtos já utilizaram isso. Até hoje eu estava comentando com o Fábio, que já é uma tecnologia bastante conhecida, né? A parte de lojas, de roupas, acessórios. Então aqui o marcador, na verdade o que importa para o programa é esse T, esse é o que vai ser lido pelo software, né? E que vai projetar lá na tela, a pessoa vai mostrar o pulso na tela e vai aparecer o relógio. Então ela pode experimentar vários modelos sem ter necessidade de ir à loja ou coisas do gênero. Aí a utilização que para mim é a mais importante, que é em cursos presenciais, né, e à distância, no caso aqui para ensino de geometria, né, a geometria dos sólidos. Então o marcador de papel, vocês podem ver que é algo bem artesanal, aqui está um pedaço de papel solto, e ele mostra para a câmera e consegue inclusive girar, fazer movimentos com esse marcador e observar esse sólido geométrico em todos os ângulos. Uma coisa também que se pode acrescentar a esses modelos é som e movimentos também. Poderia colocar o sólido se movendo sozinho também. Jogos, né? E aqui algumas figurinhas de beisebol que também apontadas para o celular com o software apropriado mostrava o jogador fazendo algum movimento. Então são coisas que realmente melhoram a interação do usuário. A definição da realidade aumentada ela sempre está relacionada com interação. Não é somente observar a imagem, mas sim que ela tem interação. Aqui uso também na fisioterapia com marcadores para medição de irregularidades ósseas. No Facebook apareceu, faz uma semana ou duas, eu acabei vendo um experimento mostrando para coleta de sangue. Então as veias ficavam de uma forma mais, como se pode dizer, mais visíveis, né? Com a utilização de um aparelho que fazia esse papel da realidade aumentada. Então, para o professor, no meu caso, da minha experiência, professor de biologia, a reprodução desses modelos é muito importante, porque às vezes a gente faz uma maquete com os alunos de isopor, de qualquer outro material reciclável, e a usabilidade daquilo é muito curta. Então, tu tendo um modelo em 3 dimensões, tu pode ter um banco de modelos didáticos permanentes, pode utilizar presencialmente ou à distância, e o grau de detalhamento dessas estruturas ele vai ser relacionado com o grau, né, da série, o ano do aluno. Tem possibilidade de fazer a visualização em 3 dimensões, como eu já havia falado, a simulação, né, movimentos, que vocês vão ver no vídeo, a interação do aluno com o modelo e o custo, porque tu fabrica, tu produz, na verdade, esse modelo uma única vez e depois não precisa mais. Então, uma das coisas que me preocuparam no mestrado era a utilização dessa tecnologia, né? Porque não é só utilizar a tecnologia, é como utilizá-la em sala de aula. Então, a minha preocupação era utilizá-la de uma forma significativa, né, e que não fosse simplesmente a transição do material tradicional para o tridimensional. Né? Então, a partir daí eu desenvolvi
elaborei meu problema de pesquisa, que era verificar se essa tecnologia da realidade aumentada iria colaborar para essa aprendizagem significativa ou ia ser a mesma coisa. Então, eu trabalhei com uma perspectiva de Ausubel, né, que vai dar muito valor para aquilo que o aluno já sabe, o que o aluno já conhece, e trabalhei com alunos de 8º ano e de 5ª série hoje de 6º ano. Então, a gente tentou realizar ensinar para os alunos algo sobre botânica a partir dos conhecimentos que eles já tinham da sua vivência, né? E aí nós organizamos, então, a utilização dessa tecnologia em uma unidade de ensino potencialmente significativa, que ela é voltada para esse tipo de aprendizagem, e testando já se a realidade aumentada ela era um recurso potencialmente significativo. Então, nós começamos a investigar os conhecimentos prévios, que é aquilo que o aluno já sabe. Aí nós vimos que os alunos eles não reconheciam as plantas como seres vivos, né? Então, como que eu vou trabalhar isso com uma tecnologia se o aluno não percebe nem que a planta é um ser vivo? Então, esse é um grande problema que os professores de biologia têm. Aí trabalhamos com mapas conceituais, não sei se alguém aqui já trabalhou com isso, é muito bom para fazer hierarquização de conceito. Aí nós desenvolvemos a nossa unidade temática, construímos os modelos com o Blender 3D e o software que faz esse reconhecimento dos marcadores, que é quando a câmera capta a imagem do marcador e relaciona com o modelo tridimensional, chama-se AR Toolkit. Tá? Tem alguns modelos, aliás, tem vários modelos tridimensionais gratuitos disponíveis para poder baixar e utilizar. Esses, no nosso caso, eles foram construídos por conta da especificidade do nosso projeto, né? E a temática que nós escolhemos não poderia ser diferente. Como gaúcha, eu escolhi a erva mate, né, do chimarrão. Por quê? Não foi por uma questão de bairrismo. A questão foi a seguinte: como nós estávamos trabalhando a botânica e os alunos não entendiam, não tinham um conhecimento prévio, né, de que as plantas eram sim seres vivos, apesar de não se moverem da forma como eles imaginam que teriam que se mover, eles também não faziam muita ligação entre as plantas, o alimento e as plantas. Então, a erva mate ela era considerada um alimento, né? Algo que se compra no supermercado, o equivalente a dizer que o leite vem da caixinha, não é? Então, não, gente, peraí, olha, a erva mate é uma planta, ela tem fruto e ela tem flor. Então, a partir daí, nós desenvolvemos, então, toda uma unidade temática voltada para a Ilex paraguariensis, que é a árvore, né, que nos fornece a erva mate, e fizemos os modelos. Só que, para trabalhar essa unidade com as crianças, nós tivemos que fazer uma ambientação com o recurso. Então, nós trabalhamos com um jogo da memória, tá? Que aqui tem só fotos dele aparecendo na tela. Então, aqui são somente os marcadores, tá? A imagem real. E aqui a imagem que o aluno visualizava na tela do computador. Veio a calhar desse jogo ser feito com frutas. Não foi intencional. Essa foi um jogo desenvolvido no TCC de Silveira, tá? Também na Universidade Federal de Pelotas. E então nós trabalhamos com os alunos para eles conhecerem, para não ser um empecilho, né? A tecnologia às vezes pode se tornar um empecilho quando o aluno não sabe utilizar. Então, para que ele já se ambientasse com esse tipo de trabalho, que nós pudéssemos então passar para o uso na unidade didática. Então, nós desenvolvemos um pequeno livro. Esse livro continha a história da erva mate, então era a própria planta, era algo até um pouco antropomorfizado, assim. A planta contava a história da sua reprodução, e ao longo do livro o aluno tinha que escrever as suas hipóteses a respeito de alguns fenômenos biológicos. Então, aqui na imagem vocês veem o livro, tá? O aluno utilizando uma câmera com fio, e na tela do computador, tá? Vocês podem ver o livro e aqui a flor da erva mate. Então, ele consegue fazer o movimento de aproximar
perdão, uma câmera, como se estivesse utilizando uma lupa ou um microscópio e enxergar lá na tela do computador os detalhes da parte interna da flor, toda a parte da anatomia. Tá? Aqui também um outro momento de sala de aula, aqui escola pública, né, como vocês podem ver pelo contexto. Aqui é a primeira página do livro, onde tem a árvore, tá, e a folha. Só para salientar que aqui embaixo tem do marcador tem a característica do tamanho da árvore e tudo, porque como a escala ficou meio desproporcional, então a gente achou por bem colocar aqui a escala do tamanho, né, da diferença da folha e da árvore. Aí nós fizemos alguns registros ao longo da unidade, né, com mapas conceituais, e só para mostrar para vocês a questão do como contribuiu, como essa tecnologia contribuiu para que os alunos percebessem melhor os fenômenos da reprodução. Aqui eram os conceitos iniciais que nós trabalhamos, que eles traziam, né, o que eles conheciam de plantas. E aí vocês podem ver que o pólen, que é algo fundamental para a reprodução das plantas, no caso, ele não está relacionado nem à flor, nem à fruta, nem à reprodução. Então isso é algo que, como conhecimento prévio, esses alunos não possuíam. Posteriormente, aqui um outro mapa conceitual, né? Esse é só um exemplo dos resultados que a gente fez, o mapa com a turma toda e vários mapas conceituais ao longo do percurso do projeto. Eu vou passar para o mapa feito no CMAP Tools, tá? É o mesmo mapa conceitual, porém ele está com as hierarquias mais organizadas para que vocês possam perceber. O CMAP Tools também é uma ótima ferramenta para a construção de mapas conceituais, inclusive em sala de aula. Então aqui a gente tem o que a gente chama de diferenciação progressiva, que é quando o aluno consegue colocar a escala dos conceitos, né? Os conceitos mais gerais e depois outros mais restritos. E a gente consegue perceber a reconciliação integrativa, que é quando o aluno consegue relacionar um conceito com outros. Então aqui a gente já tem o pólen, a polinização, relacionado com a reprodução e com o fruto. Né? Então esse aluno é o mesmo aluno, então a diferença na hierarquização dos conceitos que ele conseguiu, né, fazer ao longo dessa unidade. Então, foi bem perceptível assim, as relações conceituais e essa hierarquização no vocabulário dos alunos. Bom, eu vou só concluir aqui, eu quero mostrar para vocês um vídeo que é do livro, tá? Do livro Acontecendo. Eu vou colar aqui no bate-papo e vou pedir para que vocês acessem no YouTube. Um minutinho. Aqui é a imagem de uma das meninas que ela percebeu que o segredo da tecnologia, não há segredo, né? Mas ele não estava no marcador, estava no software. Então ela acabou desenhando o marcador na mão para ver se ia aparecer lá na tela a folha na mão dela. Realmente apareceu. Tá? Eu gostaria muito que vocês olhassem agora esse vídeo no YouTube. Ele mostra o livro em funcionamento. É uma gravação bem caseira, tá? Só para que vocês consigam perceber todos os objetos tridimensionais que nós fizemos, inclusive com o movimento. Tá? Ali mostra a flor se abrindo, mostra a semente crescendo dentro do fruto, que era a coisa mais difícil que eu tinha para mostrar para eles numa aula prática, né? Não tinha como mostrar o fenômeno acontecendo. E mesmo em vídeo não fica tão verossímil. E depois mostra também as pétalas caindo. Por que as pétalas caem? Aí o aluno tinha que construir toda uma hipótese para poder justificar, né, aquilo acontecendo nas mãos dele praticamente. E não sei se vocês estão conseguindo abrir. Sim, eu estou assistindo. Assistiu? Sim, sim. Muito bacana o vídeo. Então ali vocês conseguem perceber
os movimentos, né? A música nós acabamos não colocando por conta da limitação que nós tínhamos dos computadores, eram computadores todos emprestados, nós não tínhamos laboratório de informática na escola, e acabou acontecendo e tendo resultados bem positivos. Acho que é isso, já me passei do meu tempo. É isso, Fábio. É isso. Obrigado, Aline, pela sua contribuição. Se tiver alguma pergunta para fazer, por favor. Aline, posso te fazer uma pergunta? Sim, por favor. Não sei se você falou, talvez eu tenha me perdido. O aplicativo ele já existia? Não, né? Vocês construíram? Sim, nós fizemos o aplicativo para esses modelos, mas existe uma biblioteca chamada AR Toolkit, que é possível tu escolher vários objetos já prontos, né? Ou tu pode construir os teus, né? Fazer toda a construção. Mas o software esse, para funcionar neste livro, ele foi feito por nós. E assim, se vocês colocarem o meu nome e o nome do mestrado da UFPEL, vocês conseguem baixar o aplicativo, a dissertação, né, obviamente, mas também o aplicativo, porque ele é de código aberto, tá? Então, ele é, inclusive uma limitação que nós tivemos, que foi, nós fizemos para que ele funcionasse no Windows, nós não conseguimos fazer ele funcionar no Linux, né, mas é algo que, se alguém tiver interesse de nos ajudar, é algo que seria bem importante, até porque os computadores das escolas rodam no Linux, né? Então, seria isso. Eu já tentei uma vez baixar para utilizar numa sala era sobre ciências, uma oficina de ciências para a turma da 4ª série. Só que meu celular não funcionou. Eu acho que precisava de uma memória melhor. Para computador eu não sabia que tinha, assim, desse jeito, eu nunca tinha visto. Eu sei que tem para celular, mas computador eu nunca tinha visto. Isso. Então, quando nós fizemos esse trabalho, não estava tão popular assim para celular, né? Até um dos exemplos que eu trago ali não é um celular, é um PSP, um PlayStation portátil. E se eu não me engano, uma das imagens é disso. E depois começou a popularizar. Até o Pokémon, o jogo do Pokémon, que hoje até nós havíamos comentado, ele utiliza a realidade aumentada, mas sem marcador. É através do giroscópio do celular. Então já é uma tecnologia mais avançada, eu não tenho propriedade para explicar, não sei bem, mas eu sei que é pelo giroscópio do celular, não necessita de marcador. O que já é uma enorme de uma evolução, né? Sim. Sim, muito bem, agradecendo aí a professora Aline. Depois no final a gente pode ainda fazer mais uma rodada de perguntas de coração. Ellen, fique à vontade, professora Ellen, para fazer a sua apresentação. Só um momento. Bem-vinda, Júlia. Oi. Estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Deixa eu me localizar aqui, que eu tô toda... Toda tecnológica. muita coisa. Bom... O Fábio entrou em contato comigo pelo site. Esse site, eu construí ele com muito suor, muitas horas na frente do computador, muita tendinite, porque eu vou explicar mais pra frente. Mas a função dele é unir professores que querem aprender, que querem ensinar online com alunos que querem aprender online, de forma interativa e direta, professor-aluno entrando em contato. Então o site
é um local, né, site, onde esses atores vão se encontrar. Então essa é a minha ideia. E eu nasci na capital de São Paulo, né, num bairro chamado Itaquera, e sempre estudei em escola pública, mas eu senti necessidade de expandir meus horizontes, então eu continuo voltando para lá, né, meus pais ainda moram lá, mas eu fui pipocando pelo Brasil, pelo exterior, fui para, quer dizer, em São Paulo ainda, né, lá na capital de São Paulo, onde eu nasci, eu iniciei meu bacharelado em Química na USP, concluí em 2006, e a minha ideia sempre foi pesquisa científica, sempre. Eu sempre fui apaixonada por ciência, conhecimento, nunca tive a intenção de fazer algo relacionado a ensino, né? Mas eu iniciei a minha licenciatura lá na USP e não concluí. Mesmo assim, eu trabalhei no cursinho da Poli como monitora de Química e tinha minhas iniciações científicas, né? A primeira foi relacionada ao Trypanosoma cruzi, com a Bianca Zingales, e depois eu comecei a ver que eu podia unir a computação e a química, que são as duas coisas que eu mais gosto. Naquela época eu não sabia muito bem como unir. E aí eu fui apresentada à bioinformática. A partir daí eu fiquei apaixonada pela possibilidade de usar a química e a computação. Então, sabendo que existia esse termo, né, bioinformática, que é modelar as moléculas e as biomoléculas computacionalmente, eu parti para outra cidade, né, outro estado, na verdade, fui parar no Laboratório Nacional de Computação Científica. Lá eu aprendi na marra a usar o Linux e eu sempre trabalhei com pesquisa, né? Sempre tive bolsa de estudo, sempre foi minha paixão a pesquisa científica. Lá aprendi muita coisa. Durante o meu mestrado eu fiz simulação computacional de uma proteína relacionada ao câncer e foi bem legal, bem produtivo. Meu primeiro ano foi só aprender as disciplinas computacionais, então era um curso interdisciplinar, então eu tinha a parte biológica e a parte computacional, né, e a química também, tudo incluído, e a física também, tudo misturado. E aí no segundo ano eu fui para a capital do Rio de Janeiro, trabalhar mais perto com o meu co-orientador, que é o Ernesto Cafarena, lá da Fiocruz, do ProCC, que é o programa de computação lá da Fiocruz. E aí defendi meu mestrado, tudo. Quis continuar ainda lá no Rio, aí eu fui atrás de uma forma de unir, né, a parte computacional com a química novamente. Descobri que as proteínas elas podem ser modeladas computacionalmente, mas com bases experimentais, que no caso é a ressonância magnética nuclear, né, tem a cristalografia de raio-x, mas o RNN foi o que me chamou mais atenção, porque tem a possibilidade de estudar a proteína em forma dinâmica, né, porque no RNN a proteína está em solução, e isso dá para mimetizar computacionalmente também, né. Então eu optei por estudar, tentar predizer a estrutura de proteína por RNN para investigar os mecanismos patológicos de biomoléculas, né, em estados de doença. Só que por coisas do destino aconteceram na minha vida que me fez me mudar, né, para uma outra cidade, que é a cidade atual que eu tô aqui desde 2012, e aí eu tive que trancar o meu doutorado lá. Mas eu não me abdiquei da pesquisa, né, da ciência, e fui atrás aqui de Criciúma e região, Florianópolis, a UFSC, para concluir meu doutorado, né. E aí ali tá, que eu mudei. Daí, então quando eu me mudei para cá, foi algo bem assim,
drástico, né? Porque eu vivia de bolsa, eu tinha uma bolsa que sempre era depositada todo mês, certinho, né? Independente de faça chuva, faça sol, a bolsa tá ali. A partir do momento que eu me vi na necessidade de eu ir atrás para conseguir gerar renda, aí o negócio pegou, porque eu não tinha experiência em indústria, eu não tinha experiência em ensino de sala de aula presencial. O que eu tinha era o meu conhecimento. Então isso me fez, primeira coisa é a internet, né, que eu já gostava muito de computador. Primeira coisa foi buscar formas de ensinar pela internet. E aí eu fui percebendo que tinha demanda. Ou seja, tinham alunos interessados em pagar pelo conhecimento que eu tinha. Inicialmente eu fazia resoluções de exercício, digitalizava, e eles me tiravam as dúvidas dessa forma. E aí aos poucos eu fui conhecendo as ferramentas síncronas, que essa é uma delas, né? De sala de webconferência. Então, nessa época que eu me mudei aqui para Criciúma, eu comecei essa parte de lecionar na internet e fui professora temporária no estado, né, de turma de ciências, aqui de uma escola perto onde eu moro, e também trabalhei como monitora de química num colégio aqui de Criciúma, e nessa foto eu estou numa oficina que eu trabalhava como tutora em grupos de aprendizagem aqui na UFSC de Araranguá, que perto daqui de Criciúma tem um polo da UFSC, né, que na cidade de Araranguá. Lá nessa oficina eu utilizei o software Rasmol, que é um dos softwares mais básicos para visualização de biomoléculas. E aí eu fiz uma oficina com eles para analisar a interação de um fármaco, o fármaco do Viagra, né, para chamar a atenção deles. O Viagra com a proteína que ele atua, né, que ele inibe. Foi bem interessante. Então, daí eu concluí meu doutorado, né, publiquei meus artigos, também viajei, fiz cursos nessa área mais do conhecimento da minha tese, que era relacionada às ciências da saúde, né? E aí eu me vi no impasse, né? Eu concluí meu doutorado e, como muitos no Brasil, eu acredito, com professor, a crise, enfim, vários fatores, né, que eu vejo que eu estou num bolo, né, não é só eu que estou passando por isso, né, principalmente o fato de eu não poder sair daqui, da minha cidade atualmente, me limita um pouco, né, então apesar de eu ter tanta bagagem de conhecimento, eu fico limitada no mundo presencial. Então a minha oportunidade é o mundo online. O mundo online eu posso atingir vários alunos, né? E eu sei que dá, eu sei que é possível. Então, as aulas particulares online e a monitoria online, elas estão sob o meu controle, né? Eu tenho domínio, eu sei como atuar online, e agora o meu maior desafio com relação às tecnologias em educação à distância é a produção de cursos online. Então, eu instalei o Moodle no meu site, e daí eu descobri o Fábio e vi que ele já tinha um sistema todo montado, e fiquei maravilhada e com essa possibilidade. Eu estava pastando para instalar o Big Blue Bluetooth e eu percebi que não tinha condição de ter um servidor. Daí eu fui atrás do mconf, que é para poder juntar muitas pessoas, né, na mesma sala, porque a maioria dos softwares são pagos, né, é bem carinho, bem salgado o preço. Então, eu descobri o mconf, só que ele tem várias limitações por ser em inglês. Os alunos se assustam demais. Enfim, então eu estou nessas
investigações para achar uma melhor forma de produzir meus cursos e de atuar para mais alunos, né? Não para um como eu tenho já mais experiência. Então, como professora temporária do Estado de Santa Catarina, foi temporário, acabou. Monitora de Química do colégio, de Criciúma, eu não vou citar o nome, mas ele teve que me demitir sem justa causa devido à crise, para poder pegar os alunos mais experientes e ensinar para os mais fracos e assim cortar custos. Como tutora de grupo de aprendizagem, o governo deixou de liberar verba para a UFSC, lá de Araranguá. Ou seja, o mundo online de novo bateu. Eu vou ter que ir para o mundo online. Não tem escapatória. Então, esses vários empecilhos, né, ou, sei lá, impulsionadores para eu entrar no mundo online me fizeram com que eu realmente me formalizasse. Então, me inscrevi como microempreendedora individual para ter algo mais, assim, certo, né, para mim. E, enfim. Quando eu comecei, em 2012, eu utilizava essa sala de webconferência que ela limitava para, acho que 2 participantes. Gratuita, né? Só que ela não existe mais. E eu utilizava muito ela. Ela tinha a opção de estar em português, o que me facilitava demais. Os alunos têm muita dificuldade com inglês. Ali era eu naquela época. Só que, assim, eu tive que deixar um pouco de lado o AdWords e tentar aprender outras formas de atrair alunos. Porque o AdWords, para mim, eu gastava R$1 por dia e vinha aluno constante. Vinha aluno atrás de aula constante. Era bem frequente. Só que, como toda mídia, conforme vai tendo muita procura por aquela palavra-chave, vamos dizer assim, aulas particulares online. Quantos alunos digitam aulas particulares online por mês? Sei lá não, eu sei, são 170 por mês. Daí vem uma empresa que consegue pagar, sei lá, 5 mil por mês, né, para o AdWords. Quem ganha o leilão? A empresa que consegue pagar os 5 mil. Então, eu tive que buscar estratégias, né, como uma microempreendedora, de de ser mais criativa e tentar outras formas, né, para atrair alunos. E o que eu pensei? Eu pensei em criar esse site, foi no ano passado, no segundo semestre do ano passado, em dezembro. Eu iniciei ele mesmo em dezembro, que é ensinar, porque eu percebi a dificuldade de eu contratar, entre aspas, né, chamar professores para trabalhar comigo, porque eu vi que essa era a única forma de eu me unir a outros professores e conseguir um ranqueamento melhor no Google. Unir com outras disciplinas, porque os alunos eles me procuram para outras disciplinas. Então, eu preciso de outros professores de outras disciplinas para poder focar na minha, né? Só que, ao mesmo tempo, os professores têm que ter responsabilidade com relação a compromisso com o aluno. Se o aluno marca ou o aluno pede uma resolução passo a passo de exercício e ele paga, o professor tem que ter essa responsabilidade de que ele tem que prestar o serviço, porque vai ser o nome do site, né, que vai estar em jogo. E até mesmo o meu nome. Então, eu preciso treinar o professor, não só com relação a isso, mas com relação ao uso da tecnologia, que é o grande impasse. Tem professores, assim, que ali no menu eu coloquei trabalhe conosco, faz pouco tempo que eu coloquei ali no menu, trabalhe conosco, e deu 550 cliques. Então, a busca por professor querendo trabalhar é muito maior do que de aluno interessado em pagar, né, pelas aulas, inicialmente agora, porque a gente está no início, né, do site. A primeira coisa que eles entram lá no site é preços e formas de pagamento, né, mas preços em primeiro lugar, e comentários. Eles querem saber os comentários, querem saber se é um site confiável. Então, eu decidi colocar lá embaixo o meu endereço virtual, né, do meu escritório virtual,
o meu telefone, para que, caso alguém tenha alguma desconfiança, né, facilite esse processo. Então, a minha ideia, que é o que está diferente, que não tem no mercado, que eu não achei para mim, é que o professor receba 100% do valor da hora-aula. O que a gente vê no mercado de aulas particulares online? Portais que cobram para que o professor interaja com o aluno ali no portal, que ele fique ali concentrado na sala de webconferência do portal, para computar os minutos e assim conseguir manter o negócio, né? O negócio baseado nesse sistema. No meu caso, o site já está criado, toda a estrutura já está criada, o canal do YouTube, Facebook, tudo para funcionar de forma que o aluno ache o professor e o professor dê a aula para o aluno. Então, a gente está em 8 professores agora. Tem de matemática o Tiago, que foi o primeiro, faz uns 1 ano mais ou menos que ele me procurou quando eu tinha um outro site, que era um nome ridículo, que eu tenho vergonha de eu ter escolhido esse nome, porque não tem nada a ver, assim, oficina ciente, era até difícil falar para o aluno, que é em latim. E eu tive que criar um novo site para poder facilitar esse processo, né, para a gente poder atrair mais alunos. E aí o Tiago de matemática, tem a Lígia de matemática também. Então, todos moram em cidades diferentes. O Tiago, ele mora em São Paulo, né, ele trabalha em São Paulo, ele é de Campinas, né, Tiago? Só que ele trabalha em São Paulo, enfim, é lá do estado de São Paulo, eu estou em Santa Catarina. A Lígia de Goiás, de outra de matemática, Graciete, que é mais pro fundamental, que ela tem uma didática bem boa, ela é do Rio, Niterói, mais especificamente. De física tem o Herbert, que está no interior de São Paulo, e outro de física é o Giovanni, que está também no interior de São Paulo, e tem a de português, que está em Espírito Santo, e esqueci de alguém? Enfim. Pois é, muitos professores devem passar, porque assim, tem muita procura, eles querem trabalhar mesmo, assim. E aí, a solução, então, que eu achei, né, não só para mim, mas para os outros professores também, né, que eu estou batalhando em cima, é que se você quiser ir rápido, né, essa frase me marca muito. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Eu não vejo os outros professores das outras disciplinas como meus competidores. Então, por exemplo, um professor de química, ele vai ser diferente de mim. Então, a didática vai ser diferente. Cada aluno, ele vai ter mais afinidade por às vezes outro por outro. Por exemplo, eu falo devagar, daí tem aluno que gosta de professor que fala devagar, ou os outros que gostam de mais brincalhões. Eu não sou muito brincalhona. Então, cada um tem a sua característica e sua bagagem de conhecimento. Então, eu não acredito que outros professores têm que se brigar por ficar lá buscando aluno, né? A gente tem que se unir. Bom, eu vou finalizar. Para quem estiver interessado em trabalhar nesse projeto, esse é o site. Qualquer coisa, é só me procurar. Eu cortei o microfone do Fábio aí, que o microfone do Fábio estava atrapalhando aí. Já que eu entrei aqui na conversa, queria só falar que essa história sua, ela é comovente e muitos professores devem passar por essa situação. Eu e o Fábio já tivemos muitas conversas, horas e horas conversando sobre isso, de que, né, às vezes nas nossas conversas a gente falava, né, do caso de, talvez um professor lá no Agreste, lá no sertão, né, uma visão até errada nossa, né, de pensar que o Sudeste, né, ou o Sul é melhor do que o Nordeste, né? Então é realmente um caso que acontece
E a gente pensou muito nisso quando a gente estava colocando aquela proposta de economia solidária, de como possibilitar que um professor possa ganhar algum dinheiro extra, né, com aulas online. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a Ellen, abrir aí para perguntas, né? Quem quiser colocar, o Thiago também, Thiago, que participa aí das atividades, quiser dar a sua opinião. A Aline e as outras pessoas que ainda estão aí, a Júlia, quiserem participar e comentar. Assim, o que a Ellen está comentando, isso já foi publicado, inclusive, em vários lugares, de uma formação de um número gigantesco de doutores que não estão encontrando espaço, né, nessa nossa realidade brasileira, e eu acho que também internacional, de crise, e que não estão encontrando espaço para se colocar e contribuir para o desenvolvimento, né, da população dos países e tal. Eu acho que o que a Ellen falou é muito importante, assim, eu acho que juntos a gente vai muito mais longe. E por isso a gente tem que... esse é um grande equívoco de a gente pensar que o individualismo é o que resolve, ou também do professor ser o culpado pela crise, né? Se culpabilizar o professor. Não, o problema é o professor que não conseguiu ganhar dinheiro, o professor que não conseguiu isso. Na verdade, a gente tem toda uma conjuntura que não permite a educação se desenvolver, inclusive para dar dignidade com salários, né, aos professores, que deveria ser dado, né? A valorização da educação é muito no discurso de todos, mas pouco na prática, né? E a gente vê muito isso por aí. Então, acho que a gente tem que lutar, claro, enquanto categoria, lutar pela educação, mas a gente também tem contas a pagar, né? E eu acho que e esses espaços, né, a soma aí de forças, por exemplo, do seu projeto, com Aprender Livre, né, também um projeto coletivo, eu acho que é isso que o Nilson está colocando aí, é empoderar o educador, é gerar renda de forma solidária, ou seja, é a gente se apoiar e se ajudar, porque se nós não estivermos juntos, ninguém será por nós, não será o mercado financeiro, não será os interesses outros aí que vão defender a educação. Se nós, professores, educadores, inclusive educadores de uma forma geral, né, muitos profissionais até têm migrado para a educação, a gente tem visto, até aqui em Portugal, né, Aline? Por exemplo, nos cursos de licenciatura aqui, gente da engenharia, gente de outras áreas querendo dar aula na esperança de conseguir uma melhor e tal. Então, a gente tem que cuidar da educação com qualidade. Então. A ideia não é fazer nenhum discurso, a Aline levantou a mão aqui para falar. Fala aí, Aline, por favor. Eu levantei a mão, né, para falar. É o seguinte, eu queria parabenizar a Ellen pela história de vida, primeiramente, né, e pela a questão da perseverança, assim. Eu particularmente, eu tenho uma dificuldade nessa questão do empreendedorismo, então, isso é que é interessante. Outras pessoas que tiveram ideia, tiveram a condição, tiveram como colocar isso, né, disponibilizar isso tudo, e vendo assim o nicho de mercado, né? Assim como o Fábio e o Nilson trabalham para manter o Aprender Livre, essa questão empreendedora, porque tem pessoas que têm perfil, né? No meu caso, meu perfil é outro, mas vocês têm essa estrutura montada e isso disponibiliza, possibilita que várias pessoas consigam também partilhar disso. Né? Então, meus parabéns pela tua história e pelo empreendedorismo. Né? Eu dei muita aula particular, presencial, mas dei muita aula particular e nunca tinha pensado em existir uma plataforma, assim, algo que pudesse ligar o aluno, porque às vezes é exatamente isso que acontece. Tu tá louco para trabalhar, né? Tem muito aluno também querendo, mas não se encontra.
Então é uma forma de poder unir todo mundo. Parabéns. Obrigada. A Aline agora me fez, e a Ellen também me fizeram lembrar que eu comecei dando aula aos 16 anos de idade, exatamente para conseguir ganhar algum dinheiro. Eu era aluno do Pedro II, lá no Rio, que era uma escola pública federal de qualidade. O que eu sei fazer, né? Eu sei estudar e aprender. Eu vou ensinar outras pessoas mais jovens do que eu a também aprender, né? E aí eu lembro que eu fiz uns panfletinhos assim caseiros, né? Imagina que eu colocava na caixa de correio dos prédios, né? Olha, para minha surpresa, eu tive aí 5, 6, quase 10 alunos, e os pais vinham agradecidos, né? Falar às vezes uma outra aluna de 15 anos, um aluno de 13 anos de idade, que ali, na verdade, mais estudando junto comigo, eu descobri que era possível ajudar o outro a aprender, mesmo sem que a gente seja um doutorado em determinada matéria, né? Claro, sem desmerecer os colegas aí do doutorado e tal, mas na verdade o ensinar e o aprender vai para muito além dos conteúdos, né? Tem muito do despertar a capacidade do sujeito aprender, da autoestima, do cuidar, estar juntos, né? Isso a gente também pode fazer no espaço online, né? Por isso que o convite para a Ellen participar do Aprender Livre, trazer os seus professores para a comunidade, da gente se empoderar e usar essa tecnologia que está à nossa disposição, né? E eu acho interessante porque quando eu fundei o Aprender Livre, na verdade foi uma necessidade pessoal, como em 2006, eu queria disponibilizar minhas aulas online, né? E interessante que já havia tecnologia, o software Moodle já tinha aí uns 5 anos de criado, e as pessoas não disponibilizavam isso para o público em geral, né? E até hoje, se você pesquisar na internet, não tem muitas instalações do Moodle que são abertas, como o Aprender Livre, né? Você tem muitas instalações, sim, que são propriedade de determinada instituição, são fechadas para aquela instituição. Então você tem uma tecnologia, como a Ellen colocou, você tem colocou na concorrência lá do AdWords, né? Você está ali fazendo sua divulgação e vem uma empresa com dinheiro, vai e ganha aquilo ali, porque é uma concorrência até desleal, né? Então, da mesma forma, também o uso da tecnologia, o fato da tecnologia existir não quer dizer que ela seja de acesso democrático. Então, uma das coisas que eu acho que é o nosso papel é democratizar o acesso da tecnologia. E a gente já viu que faz muita falta democratizar esse acesso para os professores, né? Capacitar os professores para usar esse tipo de ferramenta, para dar aula particular, para realizar um evento, para passar o que sabe, para ajudar as outras pessoas a aprenderem, para criar essa rede de aprendizagem. Eu acho que a gente está nesse mesmo barco, viu, Ellen? E a gente está junto para se ajudar e ajudar os estudantes e as pessoas, os profissionais, e até as instituições também a cumprirem melhor o seu papel social, né, de educação. A Júlia colocou aqui fez como é que se diz no Facebook, um textão aqui. Essa é a minha primeira semana no Aprender Livre, estou conhecendo a iniciativa, fiquei muito animado com as possibilidades. Achei interessante, ótima ideia, a forma de operacionalização, bacana, Júlia, obrigado aí pelo comentário. Bom, mais alguma pergunta? Ellen, você queria comentar mais alguma coisa? Nilson, Tiago? Eu acho que, assim, só os avanços, né? A gente tá 2 meses, assim, online, né? Produzindo conteúdo, principalmente vídeos no YouTube. E aí eu faço toda a otimização das palavras-chave e digitando professor particular online, eu coloquei aquelas thumb das fotos, né, pequenininhas, dos professores com o nome deles, e aí vocês vão ver o nosso, né, vários, assim, digitando professor particular online já tá um monte, porque
depois do Google é o YouTube. O YouTube é a sensação da vez. Então a gente vai produzir vídeos para o YouTube de forma a conseguir cada vez mais a atração desses alunos para preencher o formulário, e o formulário vai direto para o professor. Eu tenho uma coisa para colocar na discussão, porque às vezes a gente está falando falando, né, da Ellen trazer os professores para o Aprender Livre, mas na verdade essa união dessas duas ferramentas pode fazer com que os professores que já estão no Aprender Livre há um bom tempo possam ir para o seu professor online e também aumentar esse time de professores que estão lá com a Ellen, né? Então, uma coisa interessante de se pensar é que, por exemplo, a gente tem aquela cobrança que é feita lá quando usa o sistema de pagamento da comunidade. Mas se você tem um site fora que faz o seu gerenciamento financeiro todo lá fora, aí você pode fazer isso por lá e fazer a inscrição dos seus alunos manualmente dentro da sua sala. Isso facilita também. Então não é necessariamente se você cobra ali, você não pode usar outra ferramenta que não seja aquela ferramenta de pagamento. O que você não pode fazer é dentro da sala do Aprender Livre colocar um link para um pagamento fora. Mas se você, por exemplo, tem uma escola presencial, o aluno vai lá e paga a inscrição na escola da pessoa. Então lá ele já pagou, já fez tudo lá, é só escrevê-lo manualmente. É uma ferramenta interessante que a gente pode, né, dar suporte para a Ellen se preocupar em comercializar, se preocupar em trazer mais participantes, trazer mais alunos, e a gente já mantém essa plataforma para isso mesmo, que a gente pensa para isso, para pessoas que querem trazer, dar aula e lucrar com isso, porque essa é a nossa missão, de ajudar e empoderar os professores, né, os educadores e educandos, e lembrar sempre que, né, não necessariamente ali no Aprender Livre é só o professor, né, professor mesmo formado, mas um jardineiro que sabe muito bem utilizar a terra e ele quiser montar um curso online, ele pode, um pedreiro, um cozinheiro, qualquer pessoa pode fazer isso, abrir uma sala ali e sair ensinando. Então, é isso. Bom, vamos encerrar aqui a gravação oficial. A gente pode, quem quiser, continuar conversando aqui no ambiente, mas agradecer a presença da Ellen, da Aline, do Nilson, das pessoas que estão nos assistindo aqui também, a Júlia, o Tiago, as outras pessoas que já chegaram mais cedo, e as pessoas que depois nos assistam aí no YouTube, façam seus comentários. Agradecer a todos, que o aprenderlivre.org está aí aberto para a gente trocar e interagir. Foi um prazer estar aqui ao vivo aí com vocês, com essa equipe maravilhosa de professores, de educadores, e a gente continua se vendo, né, no seminário e nos outros espaços e nas outras salas do Aprender Livre. Tiago, estamos aí.